da aliança de tungstênio negra à célebre frase "sexo, prefiro bolo". Conheça um pouco dos assexuais. Assexual ou assexualidade é um termo pouco conhecido. Refere-se àquele indivíduo que não sente atração sexual por nenhum gênero. É indiferente à prática sexual. Entretanto, o conceito de assexualidade possui diversas ramificações, e hoje nós estamos aqui para conversar um pouco com assexuais, para tentar entender um pouquinho dos conceitos, do termo, da assexualidade. Antes de tudo, é preciso listar que a assexualidade não trata-se de uma patologia ou de um distúrbio, mas de um condicionamento do indivíduo sem causa específica. Nosso bate-papo conta hoje com Catiúcia Peixoto, também jornalista, e a educadora Andréia Xisto. Nossa sociedade é sexonormativa. Os meios de comunicação e seus produtos o são também. A mídia poderia dar visibilidade à sexualidade e incentivar o debate, levando o assunto ao conhecimento público. Por que ignoram o tema? A propagação do sexo, ela, além de ser rentável, né, ela gera muitos lucros de forma geral. A sexualidade, por sua vez, não gera lucros pelo simples fato de estar na contramão do capitalismo. Então, para a mídia, que visa o lucro, é melhor que as pessoas permaneçam desconhecendo essa orientação sexual, que é bastante apagada na sociedade. O que, nesse sentido, poderia ser feito pelos meios de comunicação para minimizarem essa falha? Eu creio que a mídia não tenha muito interesse em mudar esse quadro de invisibilidade da sexualidade, mas poderia ser feito matérias jornalísticas ou programas dando mais notoriedade à categoria, né? Esse tema sendo divulgado e explicado, será desconstruído diversos preconceitos que muitos acreditam pela ignorância e pelo simples fato de desconhecer, acreditam que a assexualidade seja algo patológico. Mas, como mencionei, creio que seja difícil esperar alguma iniciativa por parte da mídia. Tu se identifica sexual em alguma das subdivisões? Grey sexual, demissexual, tipo C, D. Tal condição afeta de alguma forma seus relacionamentos? Eu tenho 35 anos e tem mais ou menos um ano que conheci o conceito da sexualidade e me identifiquei completamente com essa orientação, pois sempre me achei um peixe fora d'água em relação à sociedade que superestima a sexualidade. Mesmo desconhecendo, sempre enxerguei o ato sexual como algo desnecessário e nunca vi sentido no ato. Mas eu não enxergo o ato sexual como algo nojento, como alguns enxergam, né, dentro dessa categoria da sexualidade. Mas assim, eu me adequei à sociedade nesse sentido, pois eu achava de forma bem ignorante em relação ao assunto, eu achava que era patológico. Depois que conheci o conceito, graças à internet, eu super me identifiquei e percebi que eu nunca fui anormal, né? Que essa classificação é muito errada, porque não existe o anormal, né? Existe algo que é diferente. Mas pelo simples fato de não estar igual à maioria, aí as pessoas, elas de forma torta, acham que o outro é anormal, né? E na realidade não, ela só é diferente. E na questão das subdivisões, que eu diria subdivisões, ou então classificação da sexualidade dentre os românticos, os homoromânticos, os heteros românticos, tem os aromânticos, e no qual eu me incluo. São aqueles que, além de não querer relação sexual, elas também não querem, né, nenhum relacionamento amoroso. Eu, particularmente, gosto da minha liberdade e acredito que a felicidade em si, ela é de dentro para fora e ela depende só de nós mesmos. E eu gosto muito de falar que eu me completo. E assim, eu não desejo as responsabilidades de um relacionamento, eu desejo ser livre e não almejo ficar presa a nenhum relacionamento.
Então, assim, eu tenho outros prazeres e priorizo as minhas amizades, eu priorizo a minha liberdade. Como lidar hoje com a sua sexualidade? Como eu me sinto hoje, afirmo que me encontrei e sou imensamente feliz com essa descoberta. Não escondo, e se me questionam ou alguém fala do seu interesse pessoal por mim, sou bem clara e direta, né? Sempre explico o conceito, porque muitos desconhecem e acabam destilando diversos preconceitos. Obviamente tive pessoas que, pela ignorância, inclusive familiares, que me taxaram como radical, afirmaram que seria uma fase, alegaram que não conhecia alguém especial e dentre outras coisas que muitos assexuais já escutaram, não entendendo o lado da pessoa que vive. Mas assim, para mim o mais importante é eu estar bem comigo mesma, né? E ser paciente em desconstruir essas ideias preconceituosas em relação à sexualidade. Quando pensei em elaborar esse material, tive receio de não encontrar fontes identificadas que topassem falar. O assexual ainda sofre preconceito? Então, na verdade, nem sei se é preconceito, sabe? Tipo, que os assexuais sofrem. Eu acho que é mais uma deslegitimação, sabe? Tipo, as pessoas não acreditam, os sexuais de forma geral, e a sociedade toda sexualizada não acredita que uma pessoa não tenha sexo como uma coisa fundamental na vida, assim. Eu acho que muito mais que um preconceito, que lógico que existe, assim, existe esse primeiro passo das pessoas não acreditarem que você é assexual e depois que elas acreditam que você ainda começam a te ver de uma forma estranha, como se sexo fosse tudo na vida, assim. É bem bizarro. Sem conhecer os conceitos de assexualidade, acredito que, assim como eu, a grande maioria dos assexuais apenas sentem-se diferentes, sem conseguir se enquadrar. Mas a internet popularizou o tema. Como lidas hoje com a sua sexualidade? Nos últimos 10 anos eu sofri muito com isso, porque eu desconhecia a minha sexualidade, né? Eu perdi a virgindade com 22 anos, então, tipo, eu achava que eu simplesmente não era uma pessoa que tinha tanto interesse em sexo assim, como as outras pessoas, mas eu sempre me relacionei com pessoas sexuais, né? E aí foi através da internet que eu descobri que isso era uma outra orientação sexual, né? Que existia área cinza e tal. Na verdade, foi muito recente pra mim isso. Tipo, eu descobri esse ano já, com 24 anos. Mas pra mim foi uma grande libertação, assim. Falei, nossa, cara, eu sou isso. Tipo, sofri tanto tempo da vida sem saber o que eu era e agora faz todo sentido, sabe? Pra mim foi muito bom, assim. Com 24 anos hoje, eu passei 12 anos da vida me relacionando com pessoas sexuais, assim. E era sempre aquela coisa de chegar na hora do vamos ver, a Andrea não querer, não sentir vontade nenhuma, mesmo com as pessoas que eu mais amava. E não rolar, assim, e a pessoa do outro lado não entender e acabarem os relacionamentos por causa disso, assim. Foram 12 longos anos vivendo essa eterna repetição, assim. Quando a gente é sexual, tipo, a gente nunca vai pensar que a pessoa tá querendo se relacionar contigo só por sexo, sabe? O assexual, no geral, pelo que eu tenho visto no grupo, é muito carente, assim, de afeto. Pelo menos os românticos, assim, e os sensoriais, né? As pessoas que têm uma necessidade de afeto, porque as pessoas acham que a gente é sexual, que a gente não gosta de ser tocado, e tem uns que não gostam mesmo, mas pelo que eu tenho visto, gosta de afeto, sabe? De alguma forma, dessa coisa sensorial. E eu sempre gostei disso. E eu sou muito carente, assim, desse aspecto, né? Por essa questão mesmo, de tipo, de não poder chegar perto da pessoa e a pessoa achar que você tá querendo alguma coisa com ela, que você quer ficar com ela. Contar ao parceiro que é assexual é sempre difícil. Sofreu problemas com relação a isso? A sexualidade, a sociedade é hipersexualizada, mas as mulheres têm que ser belas, recatadas e do lar ainda hoje, apesar de toda a liberação sexual, do feminismo e tal.
Então, o que acontece? Eu acho que a maioria das mulheres fica pensando que tem que se resguardar, apesar de tudo, sabe? Ainda aquelas que não se liberaram sexualmente. E ou as que se liberaram sexualmente acham que tem que ter prazer o tempo todo. Então, eu acho que isso confunde muito a cabeça da mulher assexual se ela não tem um autoconhecimento, assim. Se ela não conhece sobre o seu corpo, se ela não sabe sobre as suas vontades, se ela tá sendo muito influenciada sobre toda essa sociedade, assim. Pra mim, eu estive virgem até os 22 anos e isso não foi trabalho nenhum, questão nenhuma pra mim, assim. Chegou um momento, lógico, que eu comecei a me sentir estranha por isso e eu tive vontade de ter essa experiência, mas da experiência pela experiência, assim. E tive algumas relações e foi o que me ajudou também a ter certeza sobre a minha sexualidade. E não foi um processo forçado, assim, pra mim, tipo, foi natural. Foi o que eu tive vontade de fazer. Apesar de não sentir essa atração sexual dessa forma. Tipo, ter atração. Então é sempre uma violência pra sexual, né? A prática do ato sexual. E não tem como dizer que não é violento de alguma forma, porque é. Os bissexuais pode ser que não, mas é violento nesse sentido, sabe? É uma relação que não é para os demirromânticos que não tem afetividade, ou para quem é sexual mesmo, que a gente não gosta, a gente não sente atração. Então, assim, aquilo vai tá indo sempre contra o seu corpo. E é muito engraçado isso, porque pra mim eu tenho muita atração sensorial. Então eu sinto vontade de estar perto daquela pessoa, de estar junto, de ter um contato até que físico, mas não que esse contato seja sexual. Então isso pra mim é muito complicado também, assim. Então eu acho que é muito isso, sabe? Dessa questão mesmo de entender teu corpo, o que você quer, o que você não quer, de ter muito diálogo com o parceiro, do parceiro te conhecer, acima de tudo, te respeitar, te colocar no foco, sabe? Não é querer te manipular pra conseguir tudo que ele quer, sabe? Principalmente se o teu parceiro é sexual. Então, acho que já existe essa dificuldade em qualquer relação, seja ela hétero, homossexual, sexual. Mas com os assexuais é pior ainda, porque, né, a gente tem essa questão de limite mesmo. Então, no fundo, eu nem respondi a sua pergunta. Então, eu acho que é muito essa questão de respeito, assim, sabe? A pessoa sentir qual é o limite dela. É isso que eu tava dizendo. E no fundo, eu acho que eu respondi, mas não respondi exatamente. Acho que existe um limite, e vai depender se tem afeto ou não, se a pessoa topa ou não, se ela quer ou não, se ela vai se sentir invadida com isso ou não. E aí acho que aí só cada um pode escolher e decidir o que pode e quer fazer do seu corpo, sabe? E aí isso é responsabilidade de cada um e como você lida com as consequências disso. Mensagem que poderia nos deixar. A minha mensagem é para que todos os assexuais de todos os gêneros que se amem mais, que se aceitem do jeito que é. E não boicote a sua felicidade, porque quanto mais a gente esconde os nossos desejos e sentimentos, nós deixamos de usufruir e postergamos a nossa felicidade. E que todos se aceitem. Cara, sempre respeite os seus limites, sempre vá somente até onde você quer. Entenda o seu corpo, se conheça, entenda como você se relaciona com as pessoas, quais são suas necessidades físicas, quais são suas necessidades emocionais, sensoriais, e comunique isso bem às outras pessoas, sabe? Não fique tentando que as pessoas imaginem o que você tá pensando ou vice-versa, sabe? Que elas tentem adivinhar quem você é, como você se sente. E se você se sentir rejeitado em algum lugar que você sente que é importante pra você, tem sempre a regra dos dois pés, que é que você pode pegar os seus dois pés e sair andando. Então, tem uma outra questão também que a gente não é árvore, né? Graças a Deus, a gente pode sair de um lugar para o outro, a gente tem uma mobilidade humana, né? Eu sei que isso não é fácil nem para todo mundo, tem várias outras questões que envolvem isso, mas
Se você não tá feliz onde você tá, se você não tá se sentindo acolhido, se você não tá se sentindo amado, e amado aqui num sentido amplo, né? De acolhido mesmo, cara, vai pra onde você tem que ir, sabe? Não fica cobrando das pessoas coisas que elas não podem dar também, porque infelizmente no mundo como a gente vive, a gente não pode cobrar que as pessoas entendam quem a gente é ou como a gente vive, sabe? Infelizmente tem coisas que as pessoas ainda não entenderam, sabe? Eu acho que nosso grau de evolução como sociedade nesse sentido é muito baixo. Acho que sempre existiram assexuais em toda a humanidade, mas recentemente só que a ciência foi desmistificar isso como sendo uma coisa, uma não doença, né? Apesar ainda de ser tido como doença. Mas já tem alguns estudos científicos que tratam disso como não doença. E que tudo bem, sabe? É isso mesmo, mas enquanto as pessoas não nos aceitam, a gente tem que estar nessa luta e por visibilidade, principalmente. Então, mostrar que a gente existe, quem a gente é, que nós não somos ETs, nós somos seres comuns, como todas as outras pessoas. Só que simplesmente a gente não tem sexo como uma das nossas necessidades estruturais, como a maioria dos sexuais tem, né? Que é possível sim viver uma vida tranquila, com amorosidade, com acolhimento, com afeto, se você gosta de afeto, né? Se você gosta de tudo isso, se essas são as suas necessidades, sendo assexual e que é possível ter uma vida normal, assim. Acho que essa é a minha mensagem, sabe? Tipo, você que é sexual não se sinta menos por isso. Na verdade, você pode se sentir um ser completo, faz parte do todo e que você tá aqui pra viver isso e ser feliz do jeito que você é.